Gravando. Pessoal, um videozinho especial para os alunos da T06 e da T09 também, com exercícios de superfície esférica, tá? O exercício 1 e 2 achei muito básico, vou deixar para vocês. Exercício 3, página 299. Ache uma equação da superfície esférica, quer dizer, nem falou se é equação reduzida ou geral. Ache uma equação da superfície esférica que passa pelos pontos, a superfície esférica passa pelos pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, meio, meio, raiz de 2 sobre 2. Então, esse exercício 3 é o seguinte. Vou arranjar um espaço aqui. Esse exercício 3 aqui é o seguinte. O cara, ele quer uma superfície esférica S, tá o quê? Os pontos 1, 0, 0, vírgula 010, vírgula 001 e meio, meio, raiz de 2 sobre 2, todos eles se o ponto P pertence a esse conjunto, isso implica que o ponto P pertence à superfície esférica S. Tá? Quer dizer, todos esses pontos têm que pertencer. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, ó. Resolução. Eu aprendi essas equações aí, reduzida e geral, né? Mas a reduzida, ela é muito boa, eu gosto dela, simples, prática, direta, mas para a gente escrever ela, a gente precisa do centro, né? E do raio, explicitamente aqui. Claro, eu poderia substituir aqui 1, 0, 0. Deixa eu ver, mas aí eu vou substituir quem no raio? Se eu colocar 1, 0, 0, vai ficar com variável x0 ao quadrado, variável y0 ao quadrado, variável z0 ao quadrado, r ao quadrado. Né? Eu não sei, eu acho que talvez no caso desse exercício seja melhor manipular a equação geral. Sabe por quê? Olha bem a equação geral. Seja AX, não, AX não é a equação geral do plano, né? x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, a equação geral de S. Então, seja essa aqui a equação geral. Como o ponto 1, 0, 0 pertence a S, isso implica que eu posso substituir as coordenadas de 1, 0, 0 na equação geral de boa. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais A vezes 1 mais B vezes 0 mais C vezes 0 mais D igual a zero. Substituir na tora aqui as três coordenadas, x, y e z. Resultado. Isso aqui fica 1 ao quadrado é 1, isso aqui zerou. A vezes 1 é A. Zerou, zerou, D. 1 mais A mais D igual a zero. Surgiu uma equaçãozinha que não tem ninguém elevado ao quadrado, bem simples, uma equação linear. Vocês estão vendo isso, turma? Sim, eu estou seguindo essa sua ideia aqui, Rafael Araújo, de escrever a equação geral e tentar achar ABCD a partir de um sistema linear, exatamente isso. Agora, eu sei também que o ponto 0, 1, 0 pertence a S. Isso implica que se eu substituir aqui 0, 1 e 0, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais A vezes 0, mais B vezes 1, mais C vezes 0, mais D igual a 0. Ok? Que equação que vai surgir daqui? 1 mais B mais D. 1 mais B mais D igual a 0.
Olha só. Agora, eu sei também que o ponto 001. Então, vamos lá. O fato de que 001 pertence a S vai ficar 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais A vezes 0, mais B vezes 0, mais C vezes 1, mais D igual a 0. Resultado, 1 mais C mais D igual a 0. E aí vem esse último ponto aqui, ó. Meio, meio, raiz de 2 sobre 2. Esse aí o cara já para de sorrir, né? Na mesma hora. Mas tem que substituir. Olha lá. Isso aqui vai acontecer o quê? Vai ficar meio ao quadrado, que é 1/4, mais meio ao quadrado, que é 1/4, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é meio, mais A sobre 2, mais B sobre 2, mais C raiz de 2 sobre 2 mais D igual a 0. Então, como é que fica essa equação? 1/4 mais 1/4 é meio. Meio mais 1 é 1. Meio mais meio é 1. Então, a equação ficou assim, 1 mais A sobre 2. Você pode multiplicar tudo por 2. Ó. Multiplica tudo por 2. E deu 1. 1 vezes 2 é 2. Mais A, mais B, mais C raiz de 2, mais 2D, igual a 0. Pronto, fica uma equação sem fração. Fica mais simples multiplicando tudo por 2. Ah, rolou um sisteminha? Vamos escrever o sisteminha aqui. Primeira equação dele. Olha que interessante essa primeira equação. 1 mais A mais D igual a 0. Repare que isso aqui implica que A igual a menos 1 menos D. Eu vou até escrever assim porque acho que fica mais fácil. Então a primeira equação é A igual a menos 1 menos D. Segunda equação vai ficar qual? Repare que isso aqui implica que B igual a menos 1 menos D. E essa terceira equação, C igual a menos 1 menos D. Está facilitando. B igual a menos 1 menos D. C igual a menos 1 menos D. E a última equação? A última equação está escrito o seguinte. Vou deixar do jeito que está. 2 mais A mais B mais C raiz de 2 mais 2D é igual a 0. Está aqui um sisteminha que eu montei. O que eu acho que está bom para fazer aqui nesse sistema? Eu acho que dá para fazer o seguinte, ó. Você pega o valor de ABC, e está tudo em termos de D, substitui nessa equação de baixo, aí você vai descobrir o D. Substituiu aqui, você descobriu o ABC. Por exemplo, o que eu quero dizer é isso. Ó. Substitui o A aqui, vai ficar 2 mais, aí no lugar do A. Eu nem vou colocar o mais, né? 2 mais A seria 2 menos 1 menos D. Mais B seria menos 1 menos D. Mais C seria mais raiz de 2 vezes menos 1 menos D. Mais 2D. Igual a 0. Você vê que agora ficou com uma equação de tudo, só tem a letra D como incógnita. 2 menos 1 é 1. Mas 2 menos 2 é 0. Então aqui cortou, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Esse aqui cancelou. E aqui ficou então o seguinte, ó. Menos 2D, menos D com menos D é menos 2D. Mais raiz de 2 vezes menos 1 menos D. Esse aqui pode distribuir também, vai ficar menos raiz de 2, menos D raiz de 2, mais 2D, igual a 0. Aí você percebe que o menos 2D cancelou com mais 2D. Então, qual é a conclusão que você chega? Passa esse menos D raiz de 2 para o lado de lá, vai ficar D raiz de 2 igual a menos raiz de 2. Divide por raiz de 2 dos dois lados. Qual é a conclusão que você chega? D igual a quanto, turma? Qual é a conclusão que vocês chegam aí? D igual a quanto? D igual a menos 1, exatamente.
D igual a menos 1. Agora, foi bom eu ter descoberto que D igual a menos 1? Foi porque eu volto aqui, ó, e substituo esse menos 1 aqui. Então vai ficar, quanto que é A? Bom, isso implica imediatamente que A, B e C são zero, né? Porque menos 1 menos menos 1, menos 1 mais 1 que é zero. A igual a B, que é igual a C, que é igual a zero. Ah, tudo bem isso? Lembra do critério, né? Quanto que é o raio? Raio é igual a ao quadrado, mais B quadrado, mais C quadrado, menos 4D. Tudo isso raiz, dividido por 2. O teu ABC deu zero, o D deu menos 1. Então vai ficar raiz de 4 sobre 2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Já deu para descobrir que o raio dessa superfície esférica é 1. E o centro? O centro é a origem, né? Porque lembra que o x0 é menos a sobre... Não, como é que é? Eu tinha escrito lá antes, deixa eu ver aqui. Cadê? Tinha um lugar aqui, ó. Menos a sobre 2, né? Isso, x0 é menos a sobre 2, y0 menos b sobre 2, está aqui, ó. Então, quer dizer, o x0, ele é menos a sobre 2, só que o a é zero. Então, x0 é igual a zero. Da mesma forma, o y0 vai dar zero. Da mesma forma, o z0 vai dar zero. Então, o centro é a origem. Aí você pode escrever tanto a reduzida quanto a geral, que vão ficar iguais, né? Se você escrever aqui a equação... Peraí que eu escrevi errado aqui. O centro é a origem, 0, 0, 0, desculpa. Então, se você escrever x menos x0, vai ficar x menos 0 ao quadrado, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual, raio é 1, 1 ao quadrado é 1. Essa aqui é a equação reduzida e geral. É as duas ao mesmo tempo, né? Da superfície esférica S. Vamos ver no GeoGebra se ficou realmente de acordo com que... Porque todos aqueles pontos têm que estar lá, né? Então, se eu escrever aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, olha lá o que apareceu. Ah, professor, não estou conseguindo acreditar que aqueles pontos estão lá. Vamos ver, por exemplo, o ponto 100. 100. Olha lá ele. Está bem ali, está bem em cima. Pertence à superfície esférica. E o 010? Vamos colocar aqui, Ana, esse aqui já era. 010. E o 001? Vamos lá, rapidinho. Aqui, 010. Enter. Olha lá. Já foi lá para a superfície esférica também. 100 no eixo X, 010 no eixo Y verde. O 001 vai aparecer aonde? Vai aparecer nesse topo aqui, ó. 001. Olha lá. E agora tem aquele último ponto. Como é que ele era mesmo? Meio. Raiz de 2 sobre 2. SQRT de 2 dividido por 2. Enter. Olha onde é que foi aparecer. Tá lá, ó. Tá bem na superfície esférica. Vocês estão vendo? Ah, então o raio do centro, você falou que o raio é o centro. Então, do centro dela até esse ponto tem que dar 1, porque você falou que o raio é 1. 1. Tá lá certinho. Olha lá o raio dela. Tá lá. Pessoal, eu vou salvar esse arquivo.
Agradeço muito pela presença aqui de vocês hoje. Já são 22h38, eu estou um pouco cansado, tenho que postar ainda um monte de vídeo. Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês. A gente continua